Cavalos e coluna, amigos ou não? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder no dia de hoje. Eu sou o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, e vamos conversar um pouco a respeito dessas duas coisas para vermos se a gente consegue estabelecer uma definição nessa relação muito especial aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nessa época, chegando setembro, onde a gente tem Expo Inter, desfile do Dia da Pátria, 7 de setembro, Dia do Gaúcho, 20 de setembro. Em todo esse período antecedendo essas datas, existe um movimento muito grande de piquetes, de cavalgadas e de grupos de pessoas que muitas vezes não cavalgam, pegando seus cavalos e praticando esses desfiles e passeios montados. Então, se você quer descobrir mais sobre isso e a relação dessas coisas com a coluna, siga o nosso canal, A Saúde da Coluna, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Pois então, aqui no Rio Grande do Sul, desde o início da cultura gaúcha, o cavalo tem uma importância muito grande, como amigo do homem do campo, como um elemento fundamental no trabalho, no esporte, no lazer. Então, ele é muito presente não apenas no serviço, mas também na cultura. E a gente dizer que ele não poderia ser utilizado ou querer criar restrições ao seu uso seria, antes de mais nada, muito impopular. E nessa época surgem principalmente duas coisas relacionando o cavalo à coluna. A primeira, que é bem mais comum, são as ocorrências relacionadas à dor na coluna, de pessoas que não têm o hábito de cavalgar, que não têm o hábito de utilizar os seus cavalos e que decidem se aventurar nesse tipo de atividade nessa época, sem o devido preparo, nem físico, nem de habilidades específicas, nem o seu corpo estar habituado às características de impacto e de exigências que um simples trote ou até uma cavalgada mais extensa eventualmente exija, e por conta disso eu diria que até esperado que elas desenvolvam sintomas relacionados a esses impactos, a esses esforços para os quais elas não estão preparadas. Então, quer seja um esporte, quer seja o lazer a cavalo, ele exige um preparo, não apenas físico, mas também de habilidades específicas, de condicionar e de educar, eu diria, a musculatura do corpo, seja dos braços, das pernas, do tronco, para ela se comportar de forma adequada durante a execução do passeio ou do esporte. Isso é uma coisa. A outra, felizmente menos frequente, mas ainda assim em relação ao restante do ano mais prevalente, é a ocorrência de acidentes envolvendo cavalos, geralmente quedas de cavalo. Então nisso a gente entra já no assunto do traumatismo raquimedular, das fraturas de coluna, e não apenas fraturas, lesões ósseas, mas lesões ligamentares, o mesmo surgimento de hérnias de disco traumáticas, lesões potencialmente graves. Como a gente sabe, na cultura geral, há muitos casos de pessoas famosas que sofreram acidentes de cavalo e tiveram lesões incapacitantes ou mesmo fatais. Um dos casos mais famosos é o do Christopher Reeve, um já saudoso ator que interpretava o Super-Homem, que ao cair de um cavalo fez uma fratura cervical e ficou tetraplégico. Talvez seja um dos casos mais famosos de todos. Mas isso é um perigo. Muitas vezes, aqui no Rio Grande do Sul, pelo cavalo ele ser muito frequente no nosso meio, na nossa cultura, a gente acaba por não enxergar esses perigos. Mas toda vez que se sobe em cima de um animal desses, tende a haver um cuidado, uma preocupação com não cair ou não derrubar
seu companheiro de cavalgada. Então, o uso de equipamentos de segurança, a familiaridade com os equipamentos específicos para se cavalgar, especialmente se estiver cavalgando em grupo, não tomar nenhuma atitude intempestiva, nenhuma atitude deliberada que possa gerar um comportamento de defesa ou de luta ou fuga do animal, ele possa se assustar, isso pode gerar um acidente muito grave. Então, essa questão dos acidentes se resume em, primeira coisa, a prevenção. Segundo, se eventualmente acontecer de uma pessoa sofrer uma queda do cavalo, todo cuidado deve ser tomado no intuito de preservar a integridade física e neurológica dessa pessoa. Então, os mesmos protocolos que são usados para um acidente de trânsito, para uma queda em outras situações, devem ser utilizados, independentemente de onde se esteja. Por mais retirado que seja o local do acidente, então, caiu no chão, imobilização, até que se possa remover o paciente com os devidos cuidados. Então, isso quer dizer o quê? Remoção em maca rígida, com imobilização de coluna cervical, preferencialmente com colar Filadélfia, os cuidados padrão do atendimento ao traumatizado, ao politraumatizado. Que a gente não tem exames de imagem, a gente não sabe o que se passa na coluna de um sujeito que caiu do cavalo. Então a gente tem que assumir que possa haver fratura ou fraturas instáveis, fora outras lesões. Então, especialmente, a gente não, se ele não está consciente, pior ainda, aí já entra em outra questão, já do traumatismo craniano. Mas assumindo que o paciente esteja consciente, que a preocupação seja apenas a coluna, o que se deve fazer? Esperar a questão da maca rígida, imobilização, não permitir movimentos, sejam eles espontâneos ou provocados por alguém do tronco. A coluna tem que ficar estável a todo custo. Então essa é a nossa principal preocupação, porque a gente não sabe se existe ou não uma instabilidade, uma lesão que possa gerar movimento patológico, movimento excessivo entre uma vértebra e outra, movimento esse que é o responsável por lesionar a medula espinhal nos traumatizados de coluna. Então, a nossa preocupação é com a integridade neurológica, com a integridade do neuroeixo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal e raízes da cauda equina. Para isso, nós devemos cuidar dessas coisas. Então, havendo uma situação dessas, haja de forma prudente e assertiva. Não deixe que seu amigo ou seu familiar sofra desnecessariamente uma lesão dentro de um contexto de se infelizmente aconteceu um acidente desses. Haja de forma a protegê-lo e procurar atendimento específico. Chame o socorro, leve para um centro de referência onde ele possa receber atenção especializada na coluna vertebral, sem perda de tempo. Tem uma frase em inglês que se diz "time is spine", então tempo é medula espinhal. Então, no contexto de uma eventual lesão medular ou de uma fratura de coluna, nenhum tempo deve ser perdido sem necessidade. Então, assim que o paciente tem descoberta, diagnosticada uma lesão cirúrgica, ele deve ser submetido à cirurgia para correção, para descompressão, para estabilização, para que se possa iniciar a reabilitação dele o mais rápido possível. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, inscreva-se no nosso canal, A Saúde da Coluna, clique no sininho para ativar as notificações e até a próxima.